Olá, preciosas de plantão, aqui Viviane Valtric, que alegria ter cada uma de vocês aqui conosco. E aqui é uma nova proposta, Lapidadas Cash. Meu Deus, gente! Um brinde, vamos lá, nosso brinde com a nossa caneca. Olá! Glória a Deus, gente! Essa proposta do podcast é uma realização do Mevan Ibirapuera, São Paulo. Glória a Deus, gente. E a proposta do nosso podcast é renovar a mente, rever paradigmas com temas atuais no contexto da mulher, refletindo a fé e compartilhando a palavra de Deus, gente. E a gente vai ter episódios semanais. Então, se você quer ficar por dentro de toda a programação, é legal acompanhar as nossas redes sociais, tá, gente? E eu quero já começar a apresentar a minha equipe, tá? E eu vou começar com uma pessoa muito especial, doutora Vivian. Ela é médica radiologista com especialização em câncer de mama, fez mestrado sobre um assunto muito atual, a incidência do câncer de mama na população feminina, demonstrando a importância do diagnóstico precoce. E hoje ela ministra aulas para médicos e técnicos na Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Doutora Vivian Milani também faz parte do Conselho Curador da FIDE, aqui em São Paulo. Mentora na área da radiologia mamária para médicos residentes no Hospital do Servidor Público Estadual e no Hospital Maternidade Cristóvão da Gama, em Santo André. Casada com o Alexandre, mamãe do Davi e da Manu. Seja bem-vinda, doutora Vivian Milani. Que alegria fazer parte do primeiro podcast Lapidadas Cast. Estou muito feliz pelo convite. Glória a e Deus. Vai ser muito gostoso o dia de hoje para a gente poder compartilhar conhecimentos. Glória a Deus, gente. Agora eu também quero apresentar para vocês uma pessoa que compõe a minha equipe física e fixa aqui do Lapidadas Cast, que é a Alessandra, casada com o Luciano, mãe da Maria Eduarda e do Davi Luca, formada em Direito, pós-graduada em Direito Administrativo e está cursando Teologia. Seja bem-vinda! Obrigada, pastora, pelo convite, gente. Com muita alegria mesmo que eu agradeço por estar aqui fazendo parte desse Lapidadas Cast com vocês aqui e que vai ser um tempo muito precioso de muito aprendizado. Obrigada. Em nome de Jesus. E agora eu vou apresentar para vocês uma pessoa que vai interagir muito com quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, que é a Vicky. Porque em todos os episódios ela vai estar cuidando das nossas mídias sociais. E a Vicky tem 25 anos, formada em publicidade e propaganda, trabalha com marketing, casada há 1 ano com Peterson, mais conhecido como Peter. É ela a pessoa que coordena as nossas mídias no Lapidadas Cast. Seja muito bem-vinda, Vicky. Ai, obrigada, gente. É um prazer fazer parte dessa equipe. O Lapidadas Cast é uma proposta muito legal que eu acho que vai agregar muito no nosso dia a dia. Ai, que tudo! Glória a Deus, gente. Bom, preciosas de plantão, em todos os episódios a gente vai ter uma convidada especial para interagir conosco aqui na nossa mesa. E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa convidada especial, a nossa Ju. Ela tem 37 anos, é casada com Davi há 18 anos, é mãe do João, de 6 anos. O Davi e a Ju compõem a nossa equipe ministerial no Mevan Ibirapuera
em São Paulo, e coordena o nosso corpo diaconal. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro EP do Lapidadas Cast. Obrigada, pastora. Obrigada, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Eu tô igual aquele memezinho, assim, tremendo da garrafinha. Mas eu tô muito, muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Vai ser incrível. Glória a Deus. Gente, bora começar? Primeiro eu quero saber de vocês, gente, o que foi o Lapidadas Day em outubro? O que foi aquilo? Quero que vocês contem aqui um pouquinho sobre bastidores, making off, algumas experiências marcantes do que foi para vocês participarem. Foi uma primeira experiência, né? O primeiro trabalho do Ministério de Mulheres no Mevan em Ibirapuera. É uma igreja que já tem anos, né, em São Paulo, né, gente? Começou em maio. Não tem nenhum ano, né? Então é muito recente. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram. Tudo foi tão novo, né? Porque primeiro trabalho em equipe, né? Verdade. É a primeira realização de algo em conjunto. E eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do Lapidadas Day. Então, meninas, bora começar. E eu quero que a mesa comente um pouquinho sobre o que foi o Lapidadas Day, realizado em outubro, a primeira atividade do Ministério de Mulheres no Mevan Ibirapuera, aqui em São Paulo, gente. Queria que vocês comentassem algumas coisas com relação ao making off, do antes, né? Daquele trabalho em equipe, em bastidores, a nossa primeira movimentação, né? E depois a gente fala sobre... com relação a expectativas, as experiências que foram vividas no dia. Compartilha aí com a gente, mesa. Assim, foi um trabalho de equipe, assim, que eu nunca participei de uma equipe, assim, que é tanto amor envolvido, sabe? Era muito amor envolvido, era todo mundo se ajudando, todo mundo preocupada uma com as outras, cobrindo, sem ter aquela coisa de falar assim, nossa, mas aquela ali, sabe aquelas coisas que de repente fala, aquela ali não tá fazendo nada. Não tinha isso, né? A gente até, né, falou assim, vamos todo mundo jogar o lixo, né? A louca do banheiro, né? A louca do banheiro. A gente era as loucas pastora. do banheiro. E era tudo muito limpo. A gente preocupou, assim, deixar tudo muito limpo, muito né? zelo. Eu lembro que depois da hora da oferta, que todo mundo entrou, assim, que eu ajudei ali com a Ju, eu fui ali, eu falei, não, vamos passar um paninho aqui. Não era algo que alguém precisava mandar, era algo que a gente estava fazendo voluntário, com muito amor, assim. Né? E eu acho que isso foi sentido, assim, porque eu lembro que eu cheguei em casa, eu sentei e eu comecei a escrever para algumas pessoas, eu falei, gente, eu nunca senti isso. Eu falei, eu até pensei, será que é porque eu estou participando internamente? Porque eu falei, gente, mas era um ambiente de amor, a palavra, a ministração, as mulheres lá, um quebrantamento. Foi, assim, algo maravilhoso pra mim, assim. Eu sempre falo, gente, as pessoas precisam estar no Lapidadas Day, porque é algo, assim, sensacional. Ali a gente pode falar que foi uma baita experiência, né? Baita experiência. Porque a gente conseguiu vivenciar todos os momentos, né? Desde a organização, aprender com a nossa pastora sobre decoração, coisa que a gente não sabe. Então, a gente aprendeu a gente aprende ao mesmo tempo, a gente fala, gente, é muito talento, e não o tem cuidado, nenhum. né? No cuidado da pastora em cada detalhe. Sim. E a gente que não tem muita experiência com isso, a gente consegue aprender. Então foi uma experiência de aprender realmente como fazer um evento. Sim. E foi incrível, zero, né? E cada uma honrou o que a outra carrega. Né? Então, todo momento. Mas isso começou na nossa reunião, né? Quando a pastora apresentou ali... Era isso que eu ia falar. Começou ali, gente, dia, porque né? ela honrou o que a pastora Iraci carrega. Isso marcou meu coração. Então, não tem como uma equipe trabalhar se não começar da nossa pastora, não começar da nossa líder. Do exemplo, né? Do exemplo. É uma coisa que é interessante e bom a gente marcar aqui nessa oportunidade do primeiro EP, né, do episódio e tal, é que na época em que nós começamos a movimentar
para que acontecesse o primeiro Lapidadas Day, nós não tínhamos ainda igreja local, a gente estava ainda dentro de um hotel. A doutora Vivian nos disponibilizou, né, um espaço ali para a gente poder estar fazendo as reuniões com a equipe. Então, assim, desde os detalhes, dos mínimos detalhes, a gente já via a comunhão, né? E nos bastidores, no making-off. Então, o que aconteceu lá no dia do Lapidadas Day, no auditório, foi uma extensão do que foi construído nos bastidores, no secreto. Né? Então, assim, eu sou tremendamente grata à equipe e a toda a movimentação, porque, de verdade, a gente presenciou uma extensão de algo que foi construído no secreto ali no dia, né? Então, eu já sinto saudade do dia, não sei vocês, mas eu sinto saudade do dia. E nos fortaleceu, né? Com a amizade, sim, fortaleceu a amizade, né? Foi um evento que realmente nos agregou muito valor, né? Sim. Acho que todo mundo saiu muito mais maduro do evento, né? E preparadas e entendendo como é fazer um evento. Eu me senti mais madura. Eu fiquei muito feliz por todo o contexto. Eu também. Porque eu aprendi muito, né? Porque, assim, quando você nunca participou, eu nunca participei, de repente, de toda uma movimentação, Sim. como é que faz, né? Então, você tem desde essas partes de reunião, né? Porque quando muitas vezes você vai no evento, você chega nele pronto, você não sabe como foi, né? E o trabalho, todo um trabalho que tem, né? Pra fazer, assim, o amor das pessoas. Fora que as reuniões a gente acaba também compartilhando, né? Testemunhos, as coisas que vai... Desde a reunião mesmo, a gente já vai sendo meio que lapidadas, né? A gente já vai sendo lapidadas mesmo para entregar o melhor, né? O melhor para o Senhor e o melhor para aquelas mulheres também. É verdade. E meninas, eu quero que vocês repartam aqui conosco, compartilhem uma experiência pessoal que marcou vocês nesse dia. Ai, gente, eu tenho. Tá? No dia, não o bastidor, o making off. Eu queria que vocês dividissem algo que aconteceu durante o Lapidadas Day que tenha marcado vocês. Assim, para mim foi um dia muito especial porque a minha mãe e minha tia, elas foram. E um dia antes, a minha mãe, né, eu falei, mãe, não esquece o convite, tem o número que vai ter o sorteio. E ela falou, ai filha, não, eu nunca ganho nada. Ela falou isso. E quando teve o sorteio que ela ganhou, gente, aquilo foi, é Deus cuidando dos detalhes, né? Então, para que ela se sentisse amada, né? O que ela ganhou, gente, era o que ela precisava. E era o que ela ia comprar, né? Que ela falou, ai, tá velhinha, minha necessaire, quero comprar uma outra. E ela ganhou uma necessaire linda. Assim, ela ficou muito feliz. São mimos, né? São detalhes assim, que vem pra... Exatamente, isso me marcou muito. E a presença de Deus que era palpável. Glória a Deus. Era um ambiente de glória, foi gente. Mesmo, foi muito gostoso. O que foi aquele louvor, gente? Foi. Aquele coral de mulheres ali adorando, se entregando. Foi algo assim que... Foi muito gostoso. Inesquecível. Tive uma experiência, pastora, porque nós recebemos uma pergunta. E a gente acabou separando essa pergunta para hoje, né? Só que a situação em que foi colocada a pergunta era de uma mulher que estava lá. E ela estava passando pelo processo do câncer de mama. E aí foi muito interessante porque ela veio nos abraçar, minha pastora, porque na época da pandemia do Covid, eu tratei o esposo dela. Meu Deus! E eu dei o suporte mesmo à distância, porque ele estava muito acometido já num processo da doença. E ela veio me agradecer, mas a pergunta era o caso dela. E naquele momento a pastora orou por ela e eu pude acalmar, porque eu falei para ela, eu vou dizer uma coisa para a senhora, se eu pudesse resumir, a senhora ganhou na loteria. Porque o nódulo é muito pequeno, a senhora vai passar pelo tratamento, não estou dizendo que vai ser fácil, mas a senhora está curada. Foi diagnosticado muito cedo. E naquele momento a pastora fez uma oração e ela saiu, assim, o rosto, o semblante dela era totalmente diferente. Era uma pessoa curada na alma, através daquele toque, daquela oração da pastora. Gente, isso me marcou de uma maneira muito forte, porque assim, passou um filme na cabeça de todo o processo da pandemia, de tudo que a gente passou, e ela naquele momento recebeu
a cura da alma. Foi muito lindo. Foi lindo. Foi muito forte, bem lembrado. E só para quem está acompanhando a gente, como a primeira ação do Ministério de Mulheres no MEVAN aconteceu em outubro, o tema específico desse Lapidadas Day, do primeiro, foi o câncer de mama, né? Então, assim, câncer de mama, baixa autoestima, autocuidado, né? Então, assim, todos esses temas foram tratados nesse dia. Ale, tem alguma coisa para dizer com relação aos melhores uma experiência que eu tive, assim, no Lapidadas, na verdade, assim, para mim, porque eu tive a honra de ser, a professora falou, faz a abertura, eu fiz a abertura, tal. Não só, né? Uma honra, assim, não nervosismo, né? Mas tudo bem. Aí a gente, uma palavra que Deus me deu, assim, aí você fala, né, a palavra, assim, aí ministrei a palavra da abertura, uma palavra simples, e aí, na verdade, quando eu tava lá fora, uma pessoa chegou em mim, e ela falou, nossa, quando eu entrei lá e vi você falando a palavra, aquilo tocou tanto ao meu coração, e o olho dela encheu, sabe, assim, de lágrima. E muitas vezes a gente, quando está no preparo da palavra, assim, você tem aquela coisa assim, você quer entregar o melhor e você quer ser um instrumento de Deus. Sim. E você saber que você foi um instrumento de Deus, que você tocou alguém numa palavra tão simples, de apenas 2 minutos, assim. Isso mexeu muito comigo, assim, sabe? No sentido assim, nossa, olha, Deus está te usando, confia no que Deus está te entregando, porque muitas vezes a gente ter uma certa insegurança se aquilo tem a ver, né, que eu estava até conversando com a pastora, ela falou, Deus me deu, e tem todo um preparo, então, assim, foi algo que me marcou, de Deus falou, confia, sabe, e poder orar por aquelas mulheres, assim, que experiência maravilhosa, sabe, você orar e você começar a falar, e você ver o quebrantamento delas, é algo maravilhoso. E uma coisa bem especial que você falou agora é com relação à simplicidade da palavra, né? E da gente confiar na porção que o Senhor nos entregou, né? Porque cada uma tem o seu jeito, tem as suas limitações, e o Senhor usa conforme a porção que Ele entregou para cada uma. E entender a diversidade uma da outra é o que faz o coletivo, a comunhão fluir num ambiente. Então, assim, quando a gente recebe, né, na verdade, o feedback de alguém, de que dentro da nossa simplicidade o Senhor agiu, vem para validar que o que a gente está fazendo não está sendo em vão, que Deus está movendo através da nossa simplicidade, e isso é muito importante. E a gente está aqui agora para cumprir uma promessa que a gente fez no Talk Femme, tá? Que foi o quê? Depois que a gente fez a entrevista ali com a doutora Vivian, a gente deu uma oportunidade para as meninas que estavam no ambiente escrever algumas perguntas e encaminhar para a gente. Aí o que aconteceu? Dentro do nosso tempo que a gente tinha lá no Lapidadas Day, a gente respondeu 3 perguntas. E agora, a gente ficou aqui com algumas perguntas, tá? Que a gente vai estar respondendo agora. Só que antes, eu queria dar uma passadinha em algumas perguntas aqui com a doutora, aproveitando que vai ter pessoas, né, que vão escutar esse conteúdo, assistir esse conteúdo e não estava conosco lá. Sim. E eu acho que tem coisas tão preciosas aqui que vai agregar a todo o universo feminino. E eu quero começar aqui com uma pergunta para a doutora Vivian. O autoexame dispensa a mamografia? É importante a paciente entender, a mulher entender que o autoexame nada mais é do que o autoconhecimento das mamas. É você se perceber, você se conhecer. Tá certo. Então, quando a mulher ela faz o autoexame, ela entende como é a mama dela. Ela consegue entender se as mamas são simétricas, se tem alguma alteração na cor, se tem alguma alteração que ela possa palpar, sentir um nódulo. Então, o autoexame, ele tem um grande valor. Só que ele não substitui nenhum exame. Ele é um grande aliado durante o período em que a gente não faz os exames. Por exemplo, se a gente faz exames de rotina uma vez por ano, nós temos 12 meses entre um exame e outro. Nesses 12 meses, a mulher tem realmente que examinar suas mamas. Em que período? Qual é o melhor período para a gente fazer esse autoexame?
depois da menstruação. E para as mulheres que não menstruam, o autoexame deve ser feito, escolher um dia e fazer sempre no mesmo dia, todo mês. Todo mês? É importante, Ale, porque você precisa saber se tem alguma alteração. Muitas vezes a alteração, ela é uma manchinha no sutiã. Uma manchinha marrom, uma manchinha de sangue, um pinguinho, parece uma sujeirinha. Às vezes a alteração é uma mudança na temperatura das mamas. Uma mama fica mais quente do que a outra. Às vezes é uma leve retração. A mulher olha para o espelho e vê que a pele está retraída. Às vezes é uma alteração de uma descamação no bico do peito. Parece uma feridinha, que às vezes coça, às vezes não. E normalmente essas alterações, isso é importante, são assimétricas. Tem de um lado e não tem do outro. Essa comparação das duas mamas é de extrema importância, porque aí a gente pode estar fazendo um diagnóstico entre os exames que são feitos anualmente. Quando a gente fala em exame anual, a gente fala de mamografia a partir de 40 anos anual. Só que para as mulheres antes de 40 anos, tem exames específicos para mulheres que nós chamamos de mulheres jovens. Mulheres que não têm indicação de fazer mamografia. Não estou falando aqui que as mulheres acima de 40 anos não são jovens. Não é isso que eu estou falando, por favor. Por favor, né? Na verdade, a gente separa, né, uma maneira didática, que a gente faz mamografia, indica mamografia a partir de 40 e ultrassom antes dos 40 anos. Tá certo. E uma coisa que eu achei muito interessante no dia do Lapidadas Day foi a quantidade de mulheres que, assim, porque assim, gente, falar sobre o autoexame é algo que a gente escuta com frequência. Mas para as mulheres que estavam ali presentes, algumas vieram me procurar falando assim: pastora, que interessante ouvir sobre esse tema dentro da igreja e tendo orientação, assim, no contexto espiritual, também emocional. E algumas me confidenciaram que já tinha mulheres que há anos não se tocava. Eu vou confidenciar que, na verdade, que eu não faço autoexame. Então, até aí, eu vou você falar, eu sou daquelas que só quando eu faço a mamografia. Aí, ó. Então, Ale, mas na verdade, mais do que fazer o autoexame, é se perceber. Tá. Perceber sinais. O corpo dá sinais. Tem hora que ele vai mostrar para você alguma coisa. Então, você parar para olhar, para reparar nas suas mamas. As pacientes falam, as mulheres falam para mim que é muito difícil fazer o autoexame. Até a Vitória me falou isso. É difícil porque dá dúvida. Tá. Então, É verdade, é difícil. perceber, observar. Então, muitos diagnósticos são feitos através do que a mulher me traz de informação. Eu senti uma alteração na minha axila. Eu percebi algo diferente na minha axila. E muitas vezes não é nada. Tá. Mas é importante esse autoconhecimento. Por quê? Ela me traz informações, eu avalio, pesquiso e vejo se realmente no caso, não é por nada. exemplo, de quem faz reposição hormonal, que eu faço reposição hormonal, é mais importante ainda, de repente, fazer... A reposição hormonal já foi muito tabu. Antigamente se falava, ninguém deve fazer reposição hormonal porque pode causar câncer de mama. Não é nada disso. A reposição hormonal está indicada em determinadas situações muito específicas, quando o médico diz, você precisa de reposição hormonal, você precisa repor hormônio porque você não está tendo uma boa vida, você não está tendo qualidade de vida. Nas mulheres que fazem reposição hormonal, a gente sugere, o médico que vai orientar, mas nós sugerimos que ela faça exames a cada 6 meses. Tá. Mamografia e ultrassom de mamas. Tá, eu faço. Tá indicado. Isso é importante. Bora lá para a segunda pergunta. Não tenho histórico de câncer de mama na família. Então, não preciso fazer mamografia? Quando eu comecei a trabalhar com câncer de mama, eu recebia mulheres com histórico familiar de câncer de mama e já meio que condenava essa mulher a ter, que ela vai ter câncer de mama, já que o fator genético é tão importante. Hoje a gente sabe que só 10% das mulheres podem desenvolver o câncer de mama relacionado ao fator genético. Outros fatores ambientais são muito mais importantes do que o fator genético para o desenvolvimento do câncer de mama. Como, por exemplo, bons hábitos, exercícios físicos, não beber, não fumar. Você sabe que eu adorei quando você falou isso no Lapidadas.
que 10% é o fator genético e o restante está relacionado à qualidade de vida. Sim, Porque as pessoas não têm qualidade de vida, as pessoas muitas vezes não querem se alimentar direito e a alimentação contribui muito com uma boa saúde. Você imagina, ali, se a gente coloca a questão genética, Ju, como 10%, a gente coloca 90% com outros fatores associados. E aí eu tiro esse peso das mulheres com histórico familiar de câncer de mama e trago a responsabilidade para as mulheres que não têm histórico familiar de que você pode ter também a doença e depende muito do seu estilo de vida. Tá. Agora aqui para a próxima pergunta, ó. A mamografia causa dor, desconforto, é normal? A mamografia é uma compressão das mamas. Pensa um raio-x. Um raio-x. É um raio-x das mamas. Então, há uma leve compressão sobre as mamas. Tudo vai depender da sensibilidade de cada mulher. Cada mulher tem uma sensibilidade. Tem mulher que suporta dor, outras não suportam tanta dor. Mas é uma compressão rápida e extremamente eficiente. Eu vou dizer para vocês que para rastrear, para procurar câncer de mama, não tem exame melhor do que a mamografia. E se a gente parar para pensar, são segundos de compressão. Não é confortável, Não, mas não assim, é. mas é uma dor que dá para suportar. Doutora, eu só né? queria dizer, fica a dica, que Que dói, não é. tá? Dependendo da profissional. Eu também fiquei assim, pensando assim, verdade, não depende acho. da profissional. Eu não acho da pessoa confortável, eu acho que aperta. A Ju tem razão em relação a isso. Depende muito da profissional que está realizando. A nossa técnica da mamografia, ela tem que ser muito treinada. E nós fazemos questão de treinar nossas técnicas. Por quê? A compressão tem que ser adequada, Ju. Nem muito, nem pouco. Mas tem que ter uma certa compressão. Porque se não fizer certo, pode ter um diagnóstico errado? Sabe por quê, Ale? Se você não comprimir as mamas de uma maneira adequada, você não espalha os tecidos mamários e você não consegue visualizar se tem ou não alguma alteração na mama. Não, então peraí, minha A dúvida. Então peraí, compressão se você não espalha. consegue ver, e aí então você pode ter um diagnóstico errado de alguém que de repente tem. Ale, sim. Sua pergunta é Nossa. maravilhosa. Porque daí tem. Não, porque daí eu fico pensando, deu errado, aí a pessoa tem uma Verdade, vida isso é normal interessante. e aí você não descobriu o câncer logo Ale, no começo. Você tá certa. Se eu faço um exame mal feito, mal posicionado, mal comprimido, Ju, eu posso perder lesões. Então, é essa a nossa luta para que as nossas técnicas sejam muito bem estimuladas a fazer exames bem feitos. E a gente até nas aulas mostra isso. A gente mostra um exame mal feito e fala... Vocês estão vendo alguma coisa? Elas dizem, não, exame normal. Aí eu passo a próxima imagem, com o exame bem posicionado, eu digo, onde está a lesão? Ah, doutora, estava numa situação um pouco mais profunda. Eu falei, então, está aí, esse exame poderia ser seu. Poderia ser o seu exame e um diagnóstico errado. Então, a gente pega, sim, nessa questão da qualidade do exame. Olha só, qualidade do equipamento... Tá. Qualidade do profissional que faz, como a Ju colocou, da mamografia e a qualidade do laudo. Tá certo. Isso é super importante. Esse conjunto, conjunto, né? que faz um bom diagnóstico. Uau. Dá até medo agora. Dependendo do laboratório que você faz. E mulheres que possuem prótese de silicone, não podem realizar mamografia? Mulheres com próteses, Ju, acima de 40 anos têm que fazer mamografia. Não tem como escapar. E a pergunta que todo mundo faz. O que é melhor? Mamografia ou ultrassom? Melhor. Eu colocar 3 opções. O que é melhor? Mamografia, ultrassom ou ressonância magnética? Se eu fizer uma pesquisa aqui, talvez vocês achem que a ressonância magnética é o melhor exame porque ele é mais tecnológico, é moderno, é chique. Não dói. Não dói, só que você passa 40 minutos dentro da máquina verdade. e usa contraste. Então, a ressonância magnética é um excelente exame diagnóstico, só que é um exame complementar. É para tirar uma dúvida, para complementar um diagnóstico. Realmente, a mamografia é o melhor exame para fazer o diagnóstico de câncer de mama. O que acontece? Existem vários tipos de alteração. Por exemplo, calcificação é uma alteração.
pode ou não ser câncer. Aí, quando a gente fala em calcificação, todas as mulheres falam, eu já vi essa palavra na minha mamografia. Tinha escrito lá calcificação. Nem toda calcificação é suspeita. Na maioria das vezes, é só envelhecimento natural das mamas. Calcifica. Então, a paciente que tem os implantes mamários, elas vão fazer mamografia se elas tiverem mais que 40 anos e ultrassom se elas tiverem menos que 40 anos. A única diferença é que ao invés de a gente fazer 4 imagens, como se faz normalmente numa mulher que não tem implantes, nós vamos fazer 8 imagens. Nós fazemos imagens adicionais, Ju, para que a gente consiga visualizar melhor o tecido mamário, empurrando as próteses, tirando elas do campo de visualização. Então, tem que fazer. Pacientes com implantes, sem implantes, tem que fazer mamografia sim. É super importante. Doutora, e a doença em si, o câncer de mama, dói? A gente eu sentir uma dor, eu posso pensar assim, meu Deus, será que é câncer de mama? Essa pergunta ela é ótima, porque muitas mulheres têm dor na mama. Sim. Dor, naturalmente. Dor porque o sutiã comprimiu, dor porque tá para menstruar. A dor na mama é real. E a dor na mama, normalmente, é porque o tecido mamário, ele é doloroso. Porque o tecido mamário, ele recebe muita ação hormonal. Então, ele pode doer naturalmente. Por compressão do sutiã, pode doer. Agora, o câncer de mama, ele não dói. Eita. Tanto é que muitas mulheres vêm fazer mamografia reclamando. Por que que eu estou fazendo esse exame? Esse exame dói, eu não sinto nada. Ninguém na minha família teve problema de câncer de mama. Por que que eu estou fazendo isso? Isso é muito comum eu ouvir. Enquanto eu estou aguardando a paciente. Eu já fui uma dessas pessoas. Você já reclamou, Ale? Eu já. Você imagina a minha cara. Não estou sentindo. O que eu vou fazer? Você é uma paciente reclamona? Sim, porque dói. Eu falo, por que eu tenho que fazer isso? Eu falei, mas eu não tenho nada. Sou uma pessoa ótima. Eu sei o que vai fazer. Eu falei, então tá bom, vou fazer. Pessoas E eu sou ótimas. daquelas que demora, tá? Vamos confessar que eu deveria ter feito em outubro. E eu tô lá Já com os exames, passou. nem marquei ainda. Olha, só vou lembrar uma coisa Ótimo. pra você. Outubro rosa passou. Passou. Mas não precisa fazer exame no outubro rosa. Você Não, pode porque, fazer na verdade, no a gente novembro foi no azul final também. de novembro. A gente foi lá em agosto. A médica... eu adoro minha médica. Ela já nem coloca data nos meus exames. Sabe que não vai fazer no dia. Gente, no dia só. A gente aqui como equipe, pastora, nós vamos começar a cobrar dali a data Isso, de e fazer aí? o exame, viu? Já marcou? Então, a Ale, que é uma mulher que reclama durante os exames, isso é comum, Ale, não é só você não. Fica tranquila, muitas reclamam. Reclamo, leio laudo antes, não entendo nada. Entra na internet, Gente, o Google mata a gente, né? Isso. O Google é verdade. Mas então, Ale, é comum, viu, paciente que reclama mesmo, porque não sente nada. Realmente é verdade. E muitas vezes é uma surpresa quando o laudo sai com algo suspeito. E muitas vezes, sabe, Ju, elas pedem para vir conversar comigo. Doutora, por que a senhora escreveu isso no meu laudo? Eu não tenho nada. Aí eu falo, calma. Passo de cada vez. Ligo para o médico, converso com ele e a gente segue a dinâmica de dos procedimentos que são necessários, né? Mas não dói. O câncer de mama não dói. Por isso que é tão importante, Ju, a gente fazer exame de rotina. Porque a gente realmente... Sabe quando que o câncer pode doer? Quando o câncer... Nós vivemos isso na pandemia. Como nós ficamos... Pra gente que faz rastreamento de câncer de mama, a pandemia realmente nos atrapalhou muito no diagnóstico precoce ali. Tá. Porque a gente deixou de fazer 2 anos. E tem mulheres que ainda não voltaram a fazer seus exames. Então, nós vamos para 3 anos, né? Então, pra gente que faz rastreamento, pensando que um tumor de mama, dependendo do grau e do tipo histológico, ele pode dobrar de tamanho em 3 meses. Então, estamos falando de 2 anos que já se passaram. Então, assim, na verdade, ele vai doer se houver a evolução do tumor a ponto de causar uma ferida na pele. E eu vou falar para vocês que é o meu dia a dia hoje. Mulheres que deixaram de fazer os exames e chegam para fazer a biópsia. Sim. Sério? E uma outra coisa que eu percebo também é que a geração da idade das nossas mães, 70, 75, é uma geração que não faz autoexame e que não suporta exame. Elas fogem do exame. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Imagina eu trabalhando com isso, pedindo para minha mãe fazer exame de mamografia.
E ela não queria. E ela não queria. E na época, tava na moda uma televisão, pastora, que tinha a fita cassete, ela colocava embaixo. Ai, Você lembra dessa TV? eu tinha. Meu pai teve. Ela teve. Aí ela falou assim pra mim, filha, eu concordo, eu vou fazer uma mamografia. Gente, eu tô falando isso anos 2000, tá? Uhum. Mas eu quero aquela televisão que tem a fitinha cassete embaixo. Falei, então tá bom, mãe. Então nós vamos fazer o seguinte, eu te levo na clínica, você faz a mamografia, a E eu gente te sai dou de de lá, a presente. gente já passa Combinado, e já compra a combinado. televisão pra você. Aí ela fez. Recentemente, ela me liga e fala, filha, eu tô sentindo uma bolinha no meu mamilo, tá diferente. Falei, mãe, me diz uma coisa, quando que foi a última vez que você fez mamografia? Ela falou, quando você casou. Eu falei, são 12 anos. Foi a época da TV? Foi, Ela começou a primeira eu fiquei mamografia. pensando que foi da TV. Ela fez a TV. mamografia nos anos 2000 e daí fez os rastreamentos. Ah. O último exame que ela fez foi em 2010, quando eu casei. E ela recentemente sentiu uma bolinha, Ju. Ela me ligou, eu tô um pouco preocupada, é uma bolinha aqui. E ela no interior, eu aqui. Eu falei, quando que foi sua última mamografia? Quando você casou. Eu falei, então são 12 anos que você não faz mamografia. Ou seja, é uma geração diferente da nossa que não gosta de fazer exame. A nossa geração já é uma geração que quer fazer exame, que quer pesquisar. A Lê aqui, mais ou menos, né, Ale? Não, eu faço, né? Porque eu não vou te falar que eu faço reposição hormonal, então eu faço. Eu não faço dentro do período de retorno de médico, Mas de faz, 30 mas dias. Mas faz, ela faz. faz. Então é uma. Não, eu uma faço, geração não, porque assim, fiel. quem faz reposição hormonal, como diz a minha médica, não pode vacilar em questões de pode. exame. Você Não. tem que ter, realmente, ir no médico com regularidade, você tem que ter todo o acompanhamento, porque você está repondo, então está tudo meio que acelerado. Então Sim. você precisa estar sempre, sabe, se prevenindo. Sim. Então, assim, eu faço. Na verdade, assim, eu brinco que eu não fui, porque assim, o meu retorno mesmo da última vez que eu tinha feito, então seria em novembro, seria essa data mesmo em novembro. No Outubro Rosa, confesso que eu não fui, porque o laboratório, não sei o que acontece, gente, mas ele lota de uma tal forma que assim, eu falo, gente, é difícil você conseguir. Então, assim, eu falei, não, vamos deixar pra novembro. Porque assim, eu fui o ano passado, em Então tem outubro, e tempo falou, meu ainda, Deus, Ale. lotou. Então, resumindo, a minha mãe, ela foi fazer, ela falou da bolinha que ela sentia. Eu liguei para uma amiga lá em Jundiaí, falei, por favor, atende minha mãe. Resumindo, era uma glândula normal, mas ela levou um belo susto e a partir daí ela falou que agora vai fazer todo ano. Ai, que bom. Então a gente Graças a Deus. prefere que as mulheres não levem susto, Ju. Sim. Tudo que a gente quer é fazer diagnóstico precoce de nódulos muito pequenininhos, calcificações muito pequenas, de pequena extensão, porque aí a gente vai ter uma melhora na qualidade desse tratamento. Não precisando muitas vezes fazer quimioterapia, que é o que mais assusta as mulheres. Sim. Tem toda a questão do cabelo, né? Sim. Estética. Doutora, e me fala uma coisa. Homem tem câncer de mama ou isso só tá no mundo feminino? Então, o autoexame, Ju, vale tanto para homem quanto para mulher. É que é estranho a gente pensar um homem fazendo autoexame. E sabe como normalmente é o diagnóstico do câncer de mama em homem? Normalmente, eles jogando futebol, a história é muito parecida sempre. E a bola bate no peito e começa a doer. Meu Deus. E aí ele começa a muito se examinar porque tá doendo. E aí ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Lembra que eu falei pra vocês no comecinho que a questão da assimetria? Tá. Que o Sim, que tem de um sim. lado tem de outro. Normalmente é esse o diagnóstico, é uma assimetria. A mama, uma é maior do que a outra. Tá. Na maioria das vezes, não é câncer. Na maioria das vezes é uma alteração benigna, que chama ginecomastia. É glândula mamária em homem. Porque homem, Ju, não tem glândula mamária. É só mulher que tem. Sim. Mas por algumas alterações no fígado, por uso de hormônios, muitas vezes na academia, pode levar ao desenvolvimento desse tecido glandular que dói. Lembra que a gente falou que a mama dói? Se o homem desenvolve um pouco de glândula, vai começar a doer. Mas a proporção, a cada 100 mulheres com câncer, eu tenho um homem com câncer de mama. Então, a proporção é muito menor. Por isso que a gente não faz rastreamento. A gente não fica fazendo rastreamento mamográfico em homens, não. Mas a gente alerta. Precisa se autoconhecer, precisa perceber as mamas, porque muitas vezes o diagnóstico está ali. Então, realmente a proporção é pequena, mas vale a informação para que o homem saiba que homem também pode ter câncer de mama. E em qual situação o homem deve fazer um exame de
de imagem ou mamografia, ultrassom? Pastora, você não tem noção o que é um homem fazendo mamografia. Gente, Eu não imagino. Não, também você não consigo imaginar, não. Meninas, Não vocês consigo. não imaginam Gente. o que eles falam durante o exame. Eles falam assim, doutora, diz pra mim que nenhum amigo meu vai saber. a preocupação. Amiga, eu tô com muita vergonha. sim. Mas o que vocês vão fazer comigo? Eu falei, a mamografia. E a mamografia que a gente faz no homem, que vem com queixa, tá? Então, ele traz pra mim uma alteração, por exemplo, no volume da mama. Uma mama tá maior que a outra. Então, essa é a queixa que ele me traz. Eu vou dizer pra vocês assim, muitas vezes, o médico do homem é o urologista. O médico da mulher é o ginecologista. É assim, é difícil a gente ter um clínico, um cardio, né? Normalmente é a nossa ginecologista que direciona a gente para outras queixas que a gente possa ter. Um endócrino, normalmente ela dá o direcionamento. E para o homem é o urologista. Então, muitas vezes o médico, o urologista, ele não sabe que exame pedir numa situação dessa. Eu vou pedir uma mamografia para um homem, é estranho, né? Então, muitas vezes eles pedem ultrassom. Mas eu vou dizer para vocês que é muito mais eficiente para o diagnóstico, tanto de uma ginecomastia, que é uma alteração benigna, boazinha das mamas, quanto um câncer de mama, um nódulo suspeito, a mamografia. Que a gente realiza o exame normal. Realmente, a gente explica para o homem, porque ele vem muito assustado com o exame. Aí, quando termina, pastor, eu aproveito a oportunidade, Ju, eu falo assim, a sua esposa faz isso todo ano. Ele, nossa. Se não faz, deveria. Então eu falo pra ele assim, olha, viu o que as mulheres passam todo mês? Eles dizem, a partir de agora eu vou começar a valorizar mais. Quando ela disser que vem fazer exame agora, eu senti na pele o que é fazer uma mamografia. E é realmente a maioria dos diagnósticos, a maioria é benigno, mas eventualmente 1 a cada 100 é câncer de mama. E doutora, me diga uma coisa, porque essa pergunta aqui foi uma das perguntas assim que nós mais recebemos. Existe algum tipo ou o próprio produto desodorante pode causar câncer de mama? Tem um desodorante, não é bem um desodorante, tem uma pomada, essa é da época da minha mãe, né? Minha avó também usava a Minâncora, que é uma pomada que tem óxido de zinco. E o zinco, no raio-x, na mamografia, que é o raio-x das mamas, ele aparece pra gente como calcificações. Então, normalmente, as mulheres usam esse óxido de zinco na axila. E quando a gente faz a mamografia, aparecem vários pontinhos na axila, simulando uma suspeita de um câncer. Então, o que acontece? A partir daí, começaram a levantar hipóteses de que realmente usar desodorante poderia levar ao câncer de mama. Isso é um mito. Pode usar desodorante. Existem, sim, algumas mulheres que preferem usar desodorantes mais naturais, mas não tem nenhum trabalho científico que comprove que usar desodorante causa câncer de mama. Tá? Isso é importante. E no dia da realização do exame, uso ou não uso? O ideal, quando a gente passa o preparo para a mulher, pede para não usar, Ju. Mas, às vezes, a mulher vem direto do trabalho. Sim. Ela vem e ela não vai deixar de usar o desodorante. Então, o que a gente faz? A gente pergunta antes do exame, você usou ou não o desodorante? E se ela usou, a gente dá um lencinho umedecido, pede para ela retirar o restante, porque, às vezes, pode ficar resíduo de desodorante e trazer artefatos, imagens que a gente não quer que apareça no exame, porque pode causar dúvida. Então, pode usar desodorante, não causa o câncer de mama. Tá certo. Por exemplo, no autoexame detectei um nódulo, alguma bolinha. Todo nódulo é câncer? Esse é o nosso dia a dia, pastora. Esse é o nosso dia a dia. Eu estava conversando com a Vicky antes em relação a isso. Por quê? O autoexame realmente pode trazer dúvidas. Então, muitas vezes, a mulher não sabe se aquilo é um nódulo, se aquilo é uma bolinha ou se é só a glândula. Isso é super comum. Então, o que ela tem que fazer? Qual que é o direcionamento? Nem todo nódulo é câncer. Isso é uma verdade. Tá. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir até o médico dela. Primeiro, isso é importante. Não entrar em desespero. Isso é muito importante falar, Nem né? todo nódulo é câncer. Porque na hora que a gente detecta alguma coisa, opa, a gente tem uma tendência, isso é normal, para qualquer assunto que a gente colocar aqui na mesa.
de sempre ir pro pior, né? Sim. É verdade. Não é? É a natureza, o ser humano é assim. É da A gente natureza não do ser humano. Não consegue- consegue nunca ver o lado bom. Não Tipo, consegue. bolinha a gente associa nódulo, câncer, E você sabe fala quem- câncer de mama. Você já É. associa Já começa a isso. se Uma coisa despedir. liga a É. E sabe o que é interessante? A primeira coisa que elas chegam pra mim e falam, doutora, eu palpei, eu senti o nódulo, eu tenho filhos. Oh, É a meu pai. primeira É o coisa. medo, né? É o medo muito grande em relação ao que vai ser daqui pra frente. E é muito interessante que eu vou dizer pra vocês o meu dia a dia. A maioria das vezes não é nada. Não é nada. Vamos pensar que a proporção do câncer de mama é a cada 1.000 exames que eu realizo, 6 apresentam alteração. Tá. Então, 0,6%. Então, é uma proporção relativamente pequena. Só que eu vou dizer para vocês, quando a gente consegue fazer exame precocemente, fazer na data certa, sabe, Ale? Fazer direitinho, Já tô sofrendo bullying. a gente minimiza, diminui esse risco. Porque a gente está normalmente achando lesões tão pequenas, imperceptíveis ao toque, a gente não sente no toque. Mas a gente consegue resolver muito mais fácil do que quando a mulher chega com alguma alteração. Então, primeira coisa, procura seu médico. Ele vai solicitar de acordo com a sua faixa etária. Então, se a mulher tem abaixo de 40 anos, não adianta fazer mamografia, ela tem que fazer ultrassom. Por isso que é tão importante o médico, seja ele um clínico, seja ele o ginecologista, o médico da família, o médico que direcione o exame correto. Não é para sair correndo para o laboratório e fazer o exame que sugeriram fazer. O médico vai examinar e vai sugerir o melhor exame. Tá certo. Agora, meninas, é o seguinte, a gente vai responder aqui as 9 perguntas que foram passadas para nós no dia do Lapidadas Day, que foi a participação das meninas presentes lá, que estão com dúvidas. E eu tô aqui, ó, com os papeizinhos muito que bom. foram entregues para nós lá. Que legal isso. Então, a primeira pergunta é: a reposição hormonal tem alguma influência no câncer de mama? A gente diz que a reposição hormonal ela é realizada com um hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio, ele pode estimular células cancerígenas que muitas vezes estavam lá adormecidas. Então, vamos imaginar uma mulher que tenha a célula tumoral, que ela está ali, mas ela não faz reposição hormonal. Ela vai passar pela menopausa, não vai fazer reposição, não vai aparecer nenhum tumor. Mas se ela usar o estrogênio, que normalmente é o hormônio mais indicado, que dá uma melhora, Ju, a mulher se sente ótima, plena, ela se sente com 20 anos, que realmente dá um bem-estar. Principalmente se ela tem muitos sintomas. Quero já. Se você prometer, que você vai ter aquela Quero. uma visita. Mas você sabe que tem muita me gente- ajuda, querida. Essa é uma dúvida minha. Tem gente, na verdade, que assim, eu acho que o médico consegue, né, te analisar você para falar, eu acho que você pode fazer reposição hormonal. Porque tem pessoas que nem arriscam só de falar assim, na minha família é isso. Sim, Tem já ouvi histórico falar de disso. câncer e a pessoa já fala, então eu não posso fazer reposição hormonal. E fica com uma qualidade assim, eu não acho que é qualidade de vida, é calor, mau humor, né, uma série, cansaço, sem disposição física. Sim. Ainda mais se for menopausa precoce, você acelera tudo dentro do... Você perde massa do seu organismo. Então, assim, todo mundo... Porque, assim, você mesmo falou, 10% é hereditário. O fato de você ter na família um caso de câncer de mama, isso te impede automaticamente de você fazer reposição hormonal? Não, isso não impede. Cada caso é um caso. Eu vou dizer pra você, Ale, que mulheres que tiveram mãe com câncer de mama ou filha com câncer de mama, realmente a gente tem uma atenção especial. Tá. Quando a paciente chega assim pra mim, não, que a minha prima paterna de 3º grau teve câncer de mama, não tem relação genética, os 10% que a gente fala. Então, assim, cada caso é um caso. E lembrar que nem só de reposição de estrogênio que nós vivemos. Existem outras opções. Então, vamos imaginar que uma paciente tenha problemas cardíacos e não possa usar reposição hormonal. Ela vai para outra linha, pode usar testosterona, pode usar outros fitoterápicos, que são hormônios naturais, para tentar melhorar esses sintomas. Então, assim, realmente, a gente não vai indicar reposição hormonal para todas as mulheres. Mas existem mulheres que sim, precisam fazer, porque elas perderam a qualidade, perderam o ânimo. Elas ficam em depressão na cama e não conseguem levantar. Nem mesmo para higiene pessoal. Isso é uma situação grave. Meu Então, a gente Deus. precisa repor. Então, assim, o mais importante, eu sempre bato nessa tecla, tem que ter um médico.
Tá. que vai indicar, que vai sugerir o melhor tratamento, que vai... Geralmente é aquele médico que já te acompanha, né? É, O que eu Já tem vejo um muitas vezes é que histórico, tem né, algumas mulheres que elas não têm um médico, cada hora elas estão num ginecologista. sim. E eu sou daquelas que eu acho assim, que ginecologista, pediatra, endócrino, tem que ser aquele que já te acompanha, né? A minha ginecologista me acompanha desde os 18 anos. Então eu falo que a pessoa que mais sabe como funciona o meu organismo, então Sim. vai por esse caminho, vai. Eu lembro que até eu passei na endócrino, mas eu quis o aval da minha ginecologista na reposição hormonal. Mas eu vou te falar, veja se uma situação assim pode acontecer, Ale. Você começa a reposição hormonal e fica plena, ótima, pele boa, Ju, viçosa. Sua amiga vira e fala assim, Ale, o que você tá fazendo? Me dá uma dica. Ah, tô fazendo... Normal, isso é o dia a dia. Sim. Eu tô fazendo reposição hormonal. Menina, o que você tá usando? Ah, tô usando tal medicamento. Aí vai Ela lá vai lá e e pede. compra, porque não tem restrição à Não, compra não de tem hormônio. nenhuma. Eu não sabia disso. Não tem. Ju, Você chega isso na é farmácia e comum. você pede. Não isso é faça, hein, normal. meninas que Por estão favor, ouvindo, hein? pelo amor de Deus, Eu vou hein? até falar um caso que aconteceu. A esposa de um médico com quem eu trabalhava, morava nos Estados Unidos, e a vizinha tava com a pele boa. E foi isso que aconteceu. Ela começou a usar o hormônio da vizinha. Meu Deus, Sim. Meu E ela Deus. chega pra mim com uma alteração palpável na mama. Nossa. Era um tumor, pastora, de 6 centímetros. Jesus. Aí a minha primeira pergunta, já dá um mal-estarzinho na gente que trabalha com isso, e eu pergunto pra ela, porque a gente gosta de paciente que faz exame todo ano, né? E eu falo, quanto tempo faz que você não faz? Ai, não, porque estou, não sei, 5, 6 anos, tá corrido. Tá. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem não tem tempo pra cuidar da saúde, vai ter que achar tempo pra cuidar da doença. Meu Deus, gente. Eita, não precisa chegar nesse ponto, né? Eita. Então, se a gente vai ter que arrumar tempo, gente, pra cuidar da saúde, porque uma hora a gente vai ter que parar. Então, que pare por uma hora, meio período de um dia, durante uma vez ao ano, para fazer seus exames. Às vezes a paciente fala assim para mim, eu tô aqui a manhã inteira. Eu falei, que benção. Uau, que bom que você tá aqui comigo. Tô feliz. Mas eu tô aqui. Que bom. Eu tô com fome. Hoje Eu ia ser essa pessoa com fome. com fome, né, Ju? O bom é que a Vivi é uma médica boazinha, né? É, Que ela uma tá querida. no humor É, bom, né? Porque verdade. vocês todos médicos É. estão nesse humor assim que você tá, né? Ah, mas não dependa do humor dos outros, não. Vamos fazer. Apesar que em jejum a gente não fica com bom humor, né, pastor? Não. Mas é que reposição hormonal, você tem a quantidade certa que você precisa. Você repõe aquilo que você realmente precisa na quantidade certa. E só um médico vai poder dizer isso. E outra coisa, Lê, por um período. Exatamente. A reposição, pastora, não é para sempre. Não, A reposição não é é. um período. Pensa É. que a reposição é como uma muleta naquele momento que você está precisando da muleta. Durante um período. Porque os sintomas vão amenizar, Lê. Daqui a sim, pouco você não vai sim, sentir mais é nada. verdade. Daqui a pouco você não vai mais precisar. Então, realmente, use isso como uma muleta durante um tratamento. Não é para sempre. Tá certo. Vamos para a próxima agora. Qual a diferença do nódulo e o cisto? Porque assim, na verdade, lembra que nem todo nódulo é câncer? Às vezes o nódulo é um cisto. Uau, como assim? O que você está dizendo? Porque às vezes, o que é comum é o que nós chamamos de nódulo de água. Água mesmo. A única diferença é que, ao invés de ser cristalina, ela é verde ou marrom quando a Tá. gente faz a punção. Então, o cisto é uma alteração benigna, comum e que pode desaparecer sozinho. Então, é engraçado que às vezes a paciente vem e fala, doutor, tem um cisto Então, na... o cisto não é água. O cisto é É água. água. É água. E o nódulo também. O nódulo tem célula. Então, Tem porque célula. ele tem célula, ele é tecido. Enquanto o nódulo é tecido, o cisto é água. Tá. O que acontece? A cápsula do cisto, Ju, é muito fininha, então ele pode sumir espontaneamente. Acontece assim. O paciente vem fazer exame todo ano, que ela é super regrada, aí eu vejo um cisto na mama direita. Num ano. No outro ano vem e tá na esquerda. Falou, doutora, ele andou? É super comum essa pergunta. O direita cisto e andou. Ele dá um pulinho. Tem perna. Jesus. Aí eu digo não, que na verdade assim, como a mama sofre muitas alterações hormonais durante o mês, o cisto ele pode romper espontaneamente numa mama e aparecer espontaneamente na outra mama. Então os cistos são benignos, com exceção de um cisto que a gente chama de complexo sólido cístico, que a gente só consegue esse diagnóstico no ultrassom, que é um cisto que a gente investiga, que é raro, chama sólido cístico.
Mas a maioria das vezes, Ju, é cisto, é água, não precisa fazer nada. E a pergunta que vem em seguida da sua, pastora: o cisto pode virar câncer? Cisto não vira câncer. O cisto, é água. Precisa puncionar? Nem sempre. Só se ele for doloroso, muito volumoso. Já o nódulo sólido, ele é de tecido, ele é célula. E ele tem características muito específicas no ultrassom. Quando a gente faz ultrassom, a gente bate o olho ali e fala, não, isso aqui é um nódulo sólido, não é cisto. É sólido, com características benignas, boazinhas. O que eu vou fazer com esse nódulo, Ju? Eu falo para a paciente, daqui a 6 meses, volta, eu só vou acompanhar. E eu fico fazendo um acompanhamento por 2 anos. Se ele pode aumentar, se ele pode aumentar. E a gente tem algumas regras, se ele aumenta ou não, e tem um determinado aumento que a gente considera que deve se biopsiar ou não. Mas na maioria das vezes, os nódulos são benignos, bonzinhos, e a gente só acompanha. Deixa eu aproveitar, porque a gente tem uma pergunta aqui que a pessoa fala assim, ó. Em quanto tempo, em média, a doença evolui? Então, depende. Quando a gente fala em doença, vamos pensar que a gente está falando de um câncer de mama. Se for um câncer de mama agressivo, ele pode dobrar de tamanho em 2 a 3 meses. O que seria um câncer de mama agressivo? Então, tudo vai depender ali. Quando a gente faz um exame, eu faço um ultrassom, eu vejo que o nódulo tem características suspeitas. Eu vejo esse nódulo com características suspeitas, eu vou fazer uma biópsia. A partir dessa biópsia, eu vou saber se ele é agressivo ou não agressivo. Entendi. Então, vamos imaginar uma mulher que durante a pandemia não teve a oportunidade de fazer um exame. E ela tinha um nódulo suspeito, que depois a gente veio a saber que ele era agressivo. Ele dobra de tamanho a cada 2 a 3 meses. Então, imagina, pastora, 24 meses de pandemia. Meu Deus. Quantos diagnósticos foram perdidos? E quantas mulheres hoje eu recebo com lesões muito grandes? Já palpáveis, já com feridas, já dolorosa a mama, porque tem uma ferida. Isso. Nós estamos correndo atrás hoje do tempo perdido durante a pandemia, em que nós não pudemos fazer os exames de rastreamento. Tem até uma pergunta aqui que a gente já falou, mas eu quero fazer menção, que tem uma idade certa para começar a fazer mamografia? Tem. A mamografia, isso já está muito mais do que certo. Ela deve ser, nós devemos iniciar a mamografia aos 40 anos. Por que aos 40? Por que aos 40? Essa é a segunda pergunta, Ali. Porque a maior incidência do câncer de mama está entre 40 e 60 anos. Eu não estou dizendo que antes dos 40, Ju, não vai ter mulheres com câncer de mama, nem que depois dos 60 eu não tenha. Mas a maior incidência, a maior faixa etária é entre 40 e 60 anos. E o que acontece também? A partir dos 40 anos, eu tenho uma história interessante para contar para vocês. A minha avó dizia que tinha que dormir com sutiã. Porque senão as mamas iam cair. E eu ficava muito confusa, porque eu cuidava dela e eu trocava ela para dormir. E uma vez eu fui colocar o sutiãzinho dela e vi que as mamas dela eram caídas. E ela dormia de sutiã. E eu era muito criança quando acontecia isso. E eu falava assim, nossa, mas tem que dormir de sutiã para a mama não cair. Mas a mama dela ela era bem idosinha. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu vim estudar, eu entendi que o tecido mamário nas mulheres jovens, ela é muito densa, ela tem sustentação. Então, a mama que a gente chama de mama densa é a mama que tem sustentação. O tecido a glândula mamária, ela tem sustentação, ela é firme. Depois dos 40, a gente vai perdendo essa glândula mamária e vai virando gordura. Depois dos 40 ou depois que amamenta, né? Pastora, são duas situações interessantes. Verdade. Depois que amamenta e depois que amamenta. Sim, é verdade. A gente diz que a amamentação é um período de amadurecimento das mamas. As mulheres que não amamentam, elas não têm a mama que nós chamamos de mamas maduras, que é isso que você falou. Que é a mama vai perdendo essa glândula de sustentação e vai virando gordura. E por isso que a mama cai. Não adianta dormir de sutiã. A mama vai cair, porque há naturalmente uma substituição. A gente vai perdendo o tecido mamário e vira gordura. E gordura não tem ligamento, ela não tem sustentação. Então, ela vai caindo. Então, mulheres, deixem os seus esposos felizes e não durma com sutiã. Não tem porquê. Principalmente os beijinhos, né? Vamos para a próxima.
O silicone de mama atrapalha o rastreamento? Essa a gente já falou aqui também. A gente já fez, mas vamos lembrar só. Bem rapidinho pra gente já finalizar aqui, tá? Não atrapalha, pode fazer a mamografia. Fiz mamografia, tenho 2 nódulos. Mamografia, resultado, grau 2. A pessoa colocou aqui no papel. Certinho, sim. Preciso me preocupar? Então, o grau... existe uma classificação na mamografia, no ultrassom, na ressonância, que chama BIRADS. É um sistema de padronização de laudos. É uma nota que a gente dá na mamografia. Tá. A nota 2 é uma nota que não tem nada, é o exame normal. A nota 0 é o inconclusivo. Não, provavelmente essa pergunta aqui, preciso me preocupar? Ela já estava preocupada. Ela tá preocupada. Ela só quis colocar aqui pastor. pra... Toda vez que a paciente diz que tem um nódulo, aquilo que a gente falou é uma preocupação natural. Então, o grau 2 é benigno, não precisa se preocupar. É muito importante o exame ser bem feito e essa classificação 2 estar correta. Então, a partir do momento que a gente sabe que fez num bom laboratório, o exame está certinho, a classificação 2 adequada, isso eu falo para os meus alunos, é importante porque aí a gente... Com essa pergunta, eu digo que não precisa se preocupar. Vamos agora para a penúltima pergunta. Menopausa precoce está propenso a ter ou não câncer de mama? Ou estou protegida? Na verdade, a menopausa precoce ou tardia não protege. O que protege do câncer de mama e de outros cânceres é ter uma vida muito equilibrada, saudável, dentro do possível. Fazendo atividade física, alimentando bem, esse é o conjunto? Isso é interessante ali, porque quando a gente fala em atividade física, a gente já pensa a roupinha da academia, a gente ir para academia e fazer musculação. Não, caminhada, 3 vezes por semana a gente considera. Olha, para vocês saberem, caminhada 3 vezes por semana de 30 minutos é considerada atividade física adequada. Que bom. Não é corrida, é caminhada. Então, assim, não protege. Agora a última perguntinha aqui. Tem um nódulo benigno. Ele pode se tornar maligno? Boa. É importante acompanhar. Descobri o nódulo com 23 anos. Só que aí ela não fala a idade dela atual. Isso. Então vou falar para vocês. Normalmente, Ju, a gente acompanha os nódulos mais de pertinho por 2 anos. Então, se a paciente aparece com nódulo aos 22, ela chegou para mim, ela tem um nódulo. Aos 22 anos, o que eu vou falar? Vem daqui a 6 meses, vem daqui a 6 meses, daqui a 6 meses, daqui a 6 meses. Ou seja, durante 2 anos, ela passa comigo 4 vezes para fazer ultrassom. E por que eu vou fazer nesse ultrassom? Eu vou avaliar medidas. Cresceu, não cresceu, tá igual, mudou a característica? Então, eu vou dizer uma coisa muito importante para todo mundo. O nódulo bonzinho, benigno, não vira câncer. Isso é importantíssimo. Porque toda vez que a paciente vem e volta naquele controle, sabe, de uns 6 meses, ela fala pra mim... Cresceu. Tá diferente? Então, assim, ele não... a palavra virar, transformar-se em, não acontece. Então, o nódulo bom não vira ruim. Não tem como. Ele nasce ruim. O exame, o nódulo, ele já nasce ruim. A única coisa que eu preciso muito falar para vocês, que é o seguinte. Nódulos bons e nódulos ruins, ou seja, nódulos benignos e nódulos suspeitos ou malignos, eles podem crescer. O que acontece? O bom e o ruim pode crescer. Sim, o nódulo, principalmente na paciente que toma, por exemplo, que usa anticoncepcional, hormônio, ou reposição hormonal, ela tem, ou que engravidou, olha que interessante, que sofrem a ação hormonal da progesterona durante a gravidez. Todos esses hormônios, Ju, podem interferir no crescimento de um nódulo, seja ele bom ou seja ruim. Então, quer dizer, quando você faz exame, tem um nódulo, o médico já sabe se é um nódulo bom. Já sabe, na hora, Lê. Nódulo bom, você fala... Mas lembrar, eu preciso falar para vocês que o nódulo bonzinho também pode crescer. O cisto, a água, também pode crescer. Lembra que ele pode sumir? Ele pode crescer. Então, nódulos bons e ruins, suspeitos, podem crescer. A única diferença, Ju, é que o nódulo benigno, bonzinho, ele demora muito para crescer. E cresce muito pouquinho. Então, cresce 1 milímetro, 2 milímetros. O nódulo suspeito, dependendo da agressividade dele, ele pode dobrar de tamanho em 2 meses.
Tá certo. Interessante. Isso é importante. Eu queria bater um papinho com vocês aqui, um breve, para a gente já ir para o caminho do nosso encerramento, da relação do câncer de mama com o fator emocional, Isso. tá? Então aqui, ó, primeira questão aqui para a gente conversar um pouco a respeito. Existe relação do desenvolvimento de câncer de mama com tristeza, mágoa ou depressão, doutor? Não tem trabalho, gente. Isso é algo assim que me incomoda muito. Não tem trabalho publicado dizendo o seguinte: olha, você passou uma perda, uma depressão, alguma situação que deixou você muito triste e você desenvolveu câncer de mama. Não tem. Mas na minha experiência, nesses 22 anos, eu vou dizer para vocês que sim. Uau! Então, muitas mulheres que estão com câncer, passando pelo processo do tratamento do câncer de mama, relatam a mim alguma perda. Eu até vi um artigo, né, publicado numa revista de psicologia, que fizeram uma entrevista com 70 mulheres com câncer de mama e associando a fatores estressantes. E 75% dessas mulheres, elas disseram que elas passaram por anos por fatores estressantes, como, por exemplo, depressão, a perda de um ente querido, assim, vícios, né, e outros fatores estressantes que elas colocaram ali nessa entrevista. A conclusão da pesquisa é exatamente o que você falou. Ainda não tem uma comprovação. Tem nada publicado. Não, e assim, são poucos, né, estudos. E a conclusão dessa psicóloga foi o quê? Que cuidar, né, ter o equilíbrio emocional, cuidar da saúde mental da mulher, né, nos dias de hoje, que o Lapidadas, ele traz isso, né, ele tem esse propósito, né, de colocar corpo, alma e espírito, né, não só no espiritual, mas trazer, né, algo assim para o corpo, alma e espírito. E a conclusão desse estudo foi exatamente isso, né, que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, buscar um equilíbrio emocional, para que, ela disse que se a gente passar por esses fatores estressantes por muito tempo, a nossa imunidade também. É que a imunidade abaixa, que você falou, que a imunidade abaixa, né? Então, e acorda. Eu achei muito interessante. Eu vou pegar seu isso. gancho, Ju, e vou trazer uma outra informação para vocês. Nós fizemos um trabalho no Hospital Pérola Baiton, que é referência nacional do tratamento do câncer de mama. E nós fizemos um trabalho aplicando exatamente essas perguntas que você colocou, Ju. E para vocês terem uma ideia, a questão do fator genético, que é só 10%, foi comprovado ali. Nós avaliamos 1.000 mulheres. 57% das mulheres que já estavam em tratamento, muitas já estavam finalizando o tratamento, haviam passado por um processo de depressão, de perdas. Tá. Isso é Agora real. eu vou falar uma coisa para vocês que nesse trabalho me incomodou muito. Muitas já estavam finalizando o tratamento e elas comentaram comigo que os maridos não suportavam o tratamento do câncer de mama. Oh, meu Deus. Por causa das perdas do cabelo, dos cílios, da sobrancelha e da mama, muitas Na vezes. hora que a mulher precisa mais do homem, Eles não aguentam. Agora eu vou dizer uma coisa muito interessante para vocês que eu pude observar. Isso não acontece quando o câncer é no homem. Não. A mulher fica ao lado do lado. e dá todo o suporte emocional para aquele homem passar durante o tratamento. Então, o que a gente percebe nisso, né? Que realmente a gente tem que buscar mecanismos de melhorar a questão da autoestima, do bem-estar, se apegar, a gente fala com muita propriedade, a Deus. Sim. Porque muitas vezes essas mulheres se veem completamente sozinhas durante o tratamento. Por isso Meu que eu Deus. estava lendo um artigo que uma mulher começou um tratamento de câncer e ela foi super bem, porque eu acho que daqui, né, fazer químio, ela estava indo super bem, só que depois ela começou a desacelerar. Então, de repente, eu acho que quando começa a ter a falta de apoio, acho que o cabelo vai caindo e de repente as pessoas vão falando, se você não tiver um apoio, você vai assim, murchando. E ela falou assim que ela só estava esperando morrer. Oh, meu Deus. E aí aquele negócio, a fé, o pensamento positivo, tudo isso contribui, né, para um tratamento, né? Porque você pensa, não, eu vou confiar. Mas chega uma hora quando você se entrega para a doença pode tomar conta de você, né?
E aí, então, entra no que você falou, né? Que a gente não tem esse conhecimento, assim. Que, de repente, a falta de um apoio, né? Porque eu acho que não é um processo fácil, né? O acolhimento, né? Porque, assim, quem, de repente, tem alguém perto, passando por quimioterapia, tudo, não deve de ser um processo fácil para a pessoa, né? E ela, você começa bem, mas daqui a pouco o cabelo cai, daqui a pouco você já não tá mais no emprego. Quer dizer, a sua vida muda. Sim. Muda de uma hora para outra. E se você não tiver com a cabeça muito boa, né, se você não tiver uma fé muito fortalecida, eu acho que muitas vezes a gente não aguenta. Não aguenta. Né? Porque assim, a gente, por qualquer problema, tem hora que o deserto chega para todo mundo, mas tem hora que a gente não consegue limite, encarar. né? Todo mundo tem um limite, né? Mas você sabe, pastora, que quando a gente conversa com mulheres que já passaram pelo processo e já estão curadas, já deu 5 anos, ela já está curada, ela diz assim: eu sou uma mulher muito melhor depois desse deserto que eu passei. Uau. Porque lá eu vi o que Deus fez durante o meu tratamento, o suporte que eu tive. Né? Que o processo, eu me prefiro hoje do que antes do Glória câncer. a Deus. Eu vou falar para vocês que na minha experiência, 99% das mulheres falam a mesma coisa. Uau. Eu sou muito melhor hoje. Eu prefiro a mulher que eu sou hoje do que a mulher antes do câncer. Meu Deus. Porque eu descobri a mulher que eu sou. E muitas mulheres acabam até tendo encontro verdadeiro com Deus. Porque eu acho que delas descobrem a pérola preciosa que elas são, né? O diamante mesmo que elas são. São filhas, É um processo de né? lapidação que não deve Sim. ser fácil para ninguém, né? Igual lapidar. Não deve ser fácil para ninguém. Mas é um processo que, se você passar confiando em Deus, né? Que Ele tá no controle, a última palavra sempre é e será dele, você passa por isso. É que algumas, muitas vezes, não conseguem e não tem um apoio, Sim. né? De repente não tem isso, né? O que a gente Não tá tem a fazendo aqui é mesa, né? maravilhoso, Não tem né? a mesa. As pessoas que vão poder acessar, ouvir essas histórias e falar: nossa, peraí. É possível. É possível, sabe? Eu vou começar a fazer o exame certinho. É porque tem hora que você não faz, não é do seu dia a dia. Nem todo mundo tem acesso a um médico para ficar te falando assim: olha, tem que fazer exame. A gente não tem, né? E muitas vezes não tem condições, e aí a gente vai falar: não é tão fácil marcar exame em rede pública, tudo. Tem todos esses fatores, Mas eu né? vou falar para vocês que hoje a mamografia, que eu sempre defendo muito, porque realmente é o melhor exame para o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele é assegurado por lei federal. Então, toda mulher tem o direito de fazer mamografia. É um direito. Então, assim, hoje eu fico, de quando eu comecei para hoje, eu fico muito mais aliviada em saber que as mulheres têm acesso e elas podem fazer mamografia. Às vezes, ali, realmente não é tão fácil marcar. Mas todas as mulheres, e vou dizer para vocês que na rede pública, muitas vezes sobra vaga, viu? Nossa. De mamografia. Então, assim, toda mulher tem o Então, direito. de repente as pessoas já falam antes, né? Não tem vaga, mas nunca tentou. Isso, era nunca isso que eu ia tentou. comentar. Tipo assim, já vai achando que não vai conseguir Perfeito. e Já desiste, nem procura. desiste, Já né? nem faz. Assim, Perfeito. teve uma pessoa até, não era esse exame específico, né? Mas no aconselhamento, eu orientei para que procurasse, né? A pessoa não tinha o plano de saúde. E a pessoa virou para mim e falou assim: não, pastora, mas demora muito. A gente fica meses esperando o exame. Mas se aquela pessoa é aquela condição que ela tem, a gente tem que esperar a nossa hora. Tem que correr atrás. Vai que Deus adianta todo o processo. Sim. Né? Então, tipo, a pessoa não procura e nem sabe da realidade de fato sobre aquele específico exame, né? Sim. Então, assim, é muito importante a gente não só prever e ter o diagnóstico precoce, como também procurar fazer todos os exames e tudo que está ao nosso alcance para cuidar da nossa saúde, né, gente? Sim. Então, no caso aqui, existem fatores emocionais que poderiam levar ao câncer de mama, é isso, doutora? Sim, porque que acontece? Durante um processo de tristeza, de depressão, de perdas, angústias, a gente diminui nosso sistema imunológico. Então, as doenças que talvez passariam desapercebidas vão realmente aparecer. Então, tem muita relação, sim. Então, muitas mulheres que apresentam o câncer de mama podem desenvolver, claro, medos, angústias ao descobrir a doença. Quais os mecanismos para minimizar estes medos? Eu vou dar uma orientação para a família. Então, normalmente, quando se recebe um diagnóstico,
principalmente na mulher, que é a base estrutural de uma família, né? A gente vê todo mundo completamente perdido. Então, eu digo o seguinte para os familiares: acolhimento, que é o que a Lê falou, acolhimento. Outra coisa, tentar tirar o foco da doença. Tentar tirar, trazer, eu falo que dar risada melhora muito o nosso sistema imunológico e as nossas defesas contra qualquer doença. Então, realmente, buscar ajuda psicológica muitas vezes, orientação nutricional. Eu quero abrir um parêntese com relação a essa questão de busca por psicólogos, né? Por muitos anos, dentro das igrejas, foi colocado de que a busca ou a consulta ou o tratamento com um psiquiatra, psicólogo, que é ou demônio ou a pessoa tá louca, ou... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente acredita na cura, a gente acredita no milagre que vem de Deus, só que também a gente acredita no dom e na especialização que aquela pessoa teve de estudar sobre aquele fim, para que venha nos abençoar e seja também um instrumento na mão de Deus para poder nos curar, para poder nos chegar de alguma maneira, ou mais rápido, ou dentro do processo, para a gente chegar na cura. Então, assim, é extremamente necessário o acompanhamento de um profissional, sendo ele necessário, quer seja ele psicólogo ou psiquiatra ou qualquer outro profissional dentro da área necessária, ou da criança, do adolescente, do jovem, da mulher, do homem. Então, assim, isso é muito importante a gente frisar aqui. Sim, porque às vezes o psicólogo, ele vai fazer um diagnóstico de algo que a terapia naquele momento não vai resolver. Vai precisar entrar com medicamento. Dependendo do grau da depressão. Tem mulheres que se entregam de tal maneira que elas não levantam mais a cama nem... Desistem da vida. Então, precisa entrar com medicamento. Então, cada profissional tem o seu papel dentro do tratamento do câncer de mama. Então, desde o nutricionista, do psicólogo, e realmente a gente consegue, com esse suporte todo, a gente consegue o melhor tratamento. Passar pelo deserto da melhor maneira possível. Tem que ter uma rede de apoio, né? Total, Ju. Tem uma rede de apoio. Família, fundamental. Sim. Fundamental. Gente, eu queria já começar aqui a finalizar, né, o primeiro episódio do Lapidadas Cast. E eu queria terminar aqui esse tempo com um versículo, tá? Que tá em 2 Coríntios, no capítulo 4, o verso 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Muitas vezes com notícias, com diagnósticos, não é mesmo? Sim. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nós não estamos abandonados. Abatidos, talvez. De vez em quando vem, né, essa depressão. De vez em quando vem essa tristeza que talvez a gente nem consiga controlar com alguma notícia ruim. Sim. Mas não destruídos. Amém. Existe esperança. Amém. Tá? Então, em meio à dificuldade, que a nossa fé seja provada, mas que nós venhamos sair vitoriosos. Amém. E encorajados, né? E por isso, fortalecer a nossa fé é essencial numa situação dessa, para sobrepor as dificuldades. Então, assim, qual é a nossa base, qual é a nossa esperança? A nossa esperança, ela vem do alto. Amém. Né? Assim, eu quero falar assim, bem rapidamente, assim, a minha vida, a minha família, a gente viveu um processo de cura, não foi com relação a câncer, mas muitas pessoas que passam por uma situação de doença acham que a cura vai acontecer assim, imediata, instantaneamente. E na minha família, o que aconteceu? A minha mãe, ela foi atropelada por um ônibus. E assim, a partir do momento do diagnóstico e de toda a situação que aconteceu a partir do acidente, a gente
de verdade, todos os dias era um milagre a vida da minha mãe, porque as pessoas olhavam para ela e achavam que não ia durar muito, né? Eu era muito pequena, tanto é que quando ela chegou do hospital para ficar em casa, eu fiquei com medo da minha mãe quando ela entrou dentro de casa. Então, assim, às vezes a gente acha que a cura ela vai ser instantânea, mas na verdade a cura da minha mãe, ela levou um processo. Ela demorou anos para ela voltar a andar, para ela voltar a trabalhar, para ela voltar a fazer as atividades dela normal, do cotidiano, do ordinário, do dia a dia. E hoje ela é um milagre ambulante. A gente chama ela de milagre ambulante. Amém. Por quê? Porque foi, entendeu? Não foi de um dia para o outro, mas Deus fez da maneira que Ele queria ensinar para nossa família. Então, assim, passe pelo processo tendo esperança. Né? Às vezes existem mulheres que estão passando por isso, né? Assim, ali, inclusive, na nossa comunidade de fé, Mevan em Ibirapuera, aqui em São Paulo, infelizmente a gente tem pessoas, já me procuraram a partir do momento em que a gente falou sobre esse tema, abriu esse trabalho com as mulheres no ministério, falando sobre esse tema. Algumas pessoas já me procuraram, eu sei, tenho acompanhado, tenho orado, tenho procurado acompanhar da melhor maneira. A minha mensagem é: tenha esperança no milagre, no processo, Amém. no acompanhamento. Isso que nós cremos. Amém? Amém. Então, assim, eu achei, assim, tremenda a participação de vocês nesse primeiro episódio. Quero agradecer vocês do fundo do meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem preparado tantos outros temas para a gente abordar aqui, do contexto feminino, da qual a gente vai poder auxiliar e tirar tantas dúvidas. E é, na verdade, a movimentação que, inclusive, nós vamos finalizar o ano na igreja, né, ali na nossa comunidade, utilizando dessa ferramenta, né, do podcast. Então, o Lapidadas Cast vai continuar aí até dezembro, né? A gente não vai ter esse ano mais o Lapidadas Day. Mas quando A vai ser, segunda pastora? edição vai ser para 2023. Aê! Vamos entrar com tudo! No início do ano a gente tem a segunda edição. Amém. Então já fica o convite aqui para quem está acompanhando, e a gente vai estar divulgando nas nossas Na redes Casa Nova? sociais. Ó, na Casa Nova, primeiro, a o primeiro na Casa, na Casa Nova, Nova. gente. E eu Que queria bênção. dar a oportunidade para vocês agora da saudação final de cada uma de vocês, para a gente poder já seguir. Já finalizando o episódio. Foi tão rápido, gente. Eu não falei que no começo dá um friozinho na barriga, depois todo mundo fica Depois tranquilo. já É uma vai mesa. embora. É uma mesa, né? É uma mesa. Doutora Vivian. Quero agradecer essa oportunidade. É um sonho estar aqui com vocês, meninas. Obrigada pela parceria. E lembrar vocês, mulheres, que vocês precisam se amar, se conhecer. Verdade. Reservar um tempo para realmente cuidar da saúde. Porque a gente é base estrutural da nossa casa. Verdade. A nossa casa não acorda se a gente não acordar. E a gente tem que estar bem. Então, assim, se cuidem, se amem. Reservem um dia no ano para cuidar de sua saúde. Procure o médico. Mesmo que a gente precise marcar uma consulta, ali daqui 6 meses. Vai passar, vai chegar o dia, viu? Então, pode marcar que vai chegar. Não tenho tempo agora, não quero fazer no outubro porque está muito corrido, o laboratório está cheio. Vamos marcar em novembro, dezembro. Não tem mês para fazer exame. Escolhe uma data especial, escolhe um mês especial, o mês do seu aniversário para fazer seus exames, para procurar Se dê seu de médico. presente, né? Se dê de presente, saúde. Boa Isso dica. é importante. Obrigada, May. Ju? Ai, gente, só tenho a agradecer esse tempo incrível. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Eu tô muito feliz. Eu acho que eu nunca imaginei na minha vida, né? Tá diante de um microfone, coisa assim. Mas eu tenho só a agradecer, né? Hashtag gratidão. Muito feliz. E dizer, né, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo no dia de hoje, foi como a pastora colocou, né? Não perder a esperança, né, continuar. Nós somos filhas, né? Jesus é o nosso Deus, né, que nos ama,
e que Ele salva, cura e liberta. Amém. E é isso que, né, Ele faz e o que Ele fez. E o Lapidadas, né, ele veio trazer isso pra gente, né, também. Que o Senhor é aquele que olha pro nosso corpo, pra nossa alma e pro nosso espírito, né. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Obrigada, obrigada. Amo vocês! Ale. Ai, obrigada. Faço das palavras delas as minhas também, gente. É um privilégio estar aqui. É um privilégio fazer parte. Eu acho que eu nunca pensei um dia, gente, tá sem Fazer um podcast. Não, tô me sentindo muito chique. Muito chique. E fora que a gente tá aprendendo, né? Amém. Não, aprendi muito Eu hoje também, com a doutora. gente. Aprendi muito, assim, sabe? E eu acho que o Lapidadas veio pra isso mesmo, pra ensinar. E a gente vai sendo lapidadas, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai crescendo, né? E a gente vai aprendendo a cuidar do corpo, alma e espírito, É bem que é o isso mais aí, importante, né? A gente é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Então, assim, essa contribuição que a gente, nossa, que Deus colocou no coração da pastora, verdade, né? É maravilhoso. É Eu acho maravilhoso. que eu me sinto muito privilegiada mesmo de poder fazer parte. Obrigada pela confiança. Eu que me sinto, meu Deus, com essa equipe de pessoas tão preciosas, tão especiais que Deus nos presenteou aqui em São Paulo, né? Uma família está sendo constituída porque é o corpo de Cristo, né? Se movimentando e é a manifestação dos filhos, Uau. graças a Deus, Amém. né? Porque a criação aguarda, né? Então, assim, aguardou. Porque chegamos! Tá bom, gente? Amém. Então, para nós, assim, graças a Deus por esse tempo. E ouvindo a Ju, né, me lembrei de umas palavras que eu estava conversando com Israel antes de vir para cá. E ele falava, né, existem algumas pessoas que estão tão preocupadas com a causa e o diagnóstico da notícia ruim, né, quando ela chega com relação à doença. E esquece de olhar para o cenário e verificar que é a oportunidade da vida daquela pessoa de viver um milagre. Uau. Né, de acreditar que Deus pode intervir ou de que realmente aquela situação vai ensinar ela algo que ela ainda nunca viveu, nunca experimentou, né? Eu acho que a diferença é olhar para a situação de uma maneira diferente. Sim. Então, a dica é que a gente possa passar pelas situações da nossa vida olhando com um olhar diferente. Talvez com um olhar que a gente nunca olhou. Verdade. Amém, meninas? Amém. Vamos dar tchau para as outras preciosas. Até o próximo episódio. Tchau. E que Deus abençoe vocês. Amém. E nos acompanhe na rede social, que em breve vamos ter todos os nossos dias, horários publicados ali. E a gente vem com temas novos, com muita novidade, com novas convidadas aqui, convidados também. E vai ser bênção, gente. Vem com a gente que você não vai perder. Tá bom, gente? Fica com Deus. Até o próximo EP. Tchau.